Assista só comigo este testemunho que vai tocar o seu coração. Foi numa reunião de jovens numa cidade do interior, onde a presença do Senhor se manifestou de maneira tão especial que até hoje muitos irmãos se lembram. Era uma sexta-feira à noite, o salão estava cheio de jovens, todos atentos à palavra. O irmão que dirigia a reunião estava falando sobre a importância de buscarmos a Deus desde pequenos, quando de repente, uma criança de apenas 8 anos, que estava sentada com a mãe nos bancos da frente, levantou a mão e pediu a palavra. O irmão, surpreso, chamou a criança para a frente. Ela, com aquele jeitinho tímido, mas cheia de fé, começou a falar. Irmãos, eu tive um sonho ontem à noite. Eu sonhei que estava num lugar muito bonito, cheio de luz. Lá tinha muitas pessoas vestidas de branco, e todas estavam cantando louvores ao Senhor. Eu vi um trono muito brilhante, e no trono estava Jesus. Ele me olhou e sorriu. Aí ele estendeu a mão e disse, venha minha filha, eu tenho um trabalho para você fazer aqui na terra. A criança continuou. Eu perguntei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E ele respondeu, eu quero que você fale para as crianças da sua idade que eu as amo muito, e que eu quero que elas me sirvam desde pequenas. Diga a elas para não terem medo, porque eu estou sempre com elas. O irmão que dirigia a reunião, emocionado, perguntou, e o que mais você viu, minha filha? Ela respondeu, eu vi muitos anjos cantando, e o céu era tão lindo que eu não queria voltar. Mas Jesus disse, você precisa voltar, porque lá na terra tem muitas crianças que precisam ouvir a minha palavra. Nesse momento o salão ficou em silêncio. Muitos irmãos choravam, outros levantavam as mãos em louvor. O irmão então pediu para que todos orassem por aquela criança, para que Deus a usasse ainda mais. Depois da oração, a mãe da criança se levantou e testemunhou. Essa semana, eu estava orando pelo meu filho, pedindo a Deus que o usasse para a obra. Eu não sabia que ele responderia tão rápido. Glória ao nome santo do Senhor. A criança, com os olhos brilhando, concluiu. Irmãos, Jesus me mandou dizer para vocês que ele está voltando logo. Ele quer que todos estejam prontos, servindo a ele com amor e fidelidade. Depois desse testemunho, muitos jovens se aproximaram da criança para orar com ela. O irmão que dirigia a reunião encerrou dizendo, amados, Deus está falando conosco através dessa criança. Não podemos ignorar essa mensagem. Precisamos estar prontos, servindo ao Senhor com todo o nosso coração. A obra que Deus começou em nós, Ele vai terminar. Fiquem firmes, não saiam do lugar. E assim, naquela noite, muitos corações foram tocados. A criança, que até então era apenas mais uma entre tantas, se tornou um instrumento nas mãos de Deus para levar uma mensagem de esperança e fé. Glória ao nome santo do Senhor. Que possamos, como aquela criança, estar sempre prontos para ouvir e obedecer à voz de Deus. Que Ele nos use, não importa a idade, para levar a sua palavra a todos que precisam ouvir. Fica firme, irmão. A obra vai ser concluída. O peso da mensagem e a resposta dos corações. Naquela mesma noite, enquanto os irmãos se dispersavam após a reunião, um jovem de cerca de 22 anos, que havia se afastado da igreja há quase 2 anos, permaneceu sentado no último banco, com a cabeça baixa e as mãos trêmulas. Ele não tinha planejado vir à reunião, na verdade estava apenas passando em frente ao salão quando ouviu os cânticos, e por um impulso que não soube explicar, entrou. Era Marcos, filho de um cooperador que anos antes, servirá com dedicação na obra do Senhor. Mas como muitos, ele havia se deixado levar pelas coisas do mundo, o trabalho noturno em uma oficina mecânica, as rodas de amigos que zombavam de sua fé, e aquele vazio que crescia a cada domingo em que faltava à igreja. Não preciso mais disso, ele se convencia. Mas naquela noite, algo deteve. Enquanto a criança falava, Marcos sentiu como se aquelas palavras fossem direcionadas a ele. Jesus está voltando logo. Ele quer que todos estejam prontos. Era como se o Senhor estivesse olhando nos seus olhos, lembrando-o do dia em que, aos 14 anos, ele havia sido batizado nas águas, com as mãos do próprio Pai sobre sua cabeça, e o Espírito Santo encheu seu coração de uma paz que nunca mais esqueceu. Mas agora ele estava frio. E pior, sabia que estava. A luta invisível e a oração que não cessa. Enquanto os irmãos se reuniam em pequenos grupos para orar, Marcos tentou sair discretamente. Mas, ao passar pela porta, sentiu uma mão suave em seu ombro. Era a irmã Clara, uma senhora de quase 70 anos, conhecida na congregação por sua vida de oração. Filho, espere um pouco. Deus tem algo para te dizer. Marcos hesitou. Não queria ouvir. Não queria lembrar. Mas algo naqueles olhos cheios de lágrimas o fez parar. Irmã, eu não mereço mais, ele gaguejou olhando para o chão. Ela não respondeu com palavras. Apenas segurou suas mãos e em voz baixa começou a orar.
Senhor Jesus, tu que conheces este coração, que o tocaste quando ele era ainda um menino, não o deixes ir, puxa o anzol, Senhor. Traze-o de volta para o teu aprisco. Ele é teu. Marcos sentiu algo queimar por dentro. Não era vergonha. Não era medo. Era como se uma chama antiga, que ele pensava apagada, estivesse sendo soprada de volta à vida. A noite que mudou tudo. Naquela mesma semana, Marcos começou a ter sonhos estranhos. No primeiro, ele via a si mesmo em um barco no meio de um mar tempestuoso, segurando um remo quebrado, enquanto uma voz gritava: solta o remo. Deixa-me guiar. No segundo, sonhou com o rosto do pai, já falecido, sorrindo e dizendo: filho, a obra não acabou. Volte. No sábado seguinte, ele voltou à igreja. Não contou a ninguém sobre os sonhos. Não falou com ninguém sobre sua luta. Simplesmente sentou-se no mesmo banco de trás, como se quisesse passar despercebido. Mas Deus não deixa nada passar despercebido. O encontro com a verdade. Durante o culto, o irmão que dirigia a palavra falou sobre o filho pródigo, Lucas 15. Não era um sermão comum. Era como se cada palavra fosse escolhida para Marcos. Há aqueles que pensam: já me afastei demais. Deus não me quer mais. Mas a Bíblia diz que enquanto há vida há esperança. O pai do filho pródigo não o rejeitou. Ele o esperava. E quando o viu de longe, correu ao seu encontro. Marcos não aguentou. As lágrimas começaram a cair. Ele se levantou tremendo e foi até a frente. Não precisou dizer nada. Os irmãos já sabiam. Eles o rodearam, colocaram as mãos sobre ele e começaram a orar. E então, algo sobrenatural aconteceu. O batismo de lágrimas e o perdão que liberta. Enquanto oravam, Marcos começou a falar em línguas, algo que não fazia desde que se afastara. Não eram palavras ensaiadas. Não era emoção. Era o Espírito Santo, como um rio, transbordando de volta para um coração que havia secado. Pai, me perdoa. Ele chorou. Eu não queria me afastar. Eu só me perdi. E então, como se o céu se abrisse, ele ouviu, não com os ouvidos, mas no íntimo, uma voz suave. Meu filho, você nunca esteve perdido para mim. Eu apenas te esperava. A restauração da família. Nos dias seguintes, Marcos procurou sua mãe. Ela, que havia orado por ele todas as noites, sem nunca desistir, o recebeu com um abraço longo e silencioso. Mãe, eu voltei, foi tudo o que ele conseguiu dizer. Ela não fez sermão. Não perguntou por que ele havia se afastado. Apenas sorriu com os olhos cheios d'água e disse: eu sabia que Deus não ia deixar você ir. Ele é fiel. O testemunho que toca outros corações. Hoje Marcos serve na obra. Não como cooperador ainda, mas ajudando nos cultos, visitando os enfermos, e o mais importante, falando para outros jovens que pensam em desistir. Eu sei como é, ele diz. Eu também achei que não tinha mais jeito. Mas Deus não desiste da gente. Ele só espera a gente parar de correr para que ele possa nos alcançar. E toda vez que conta sua história, ele termina com as mesmas palavras que ouviu naquela noite, através de uma criança. Jesus está voltando. Esteja pronto. A lição que fica. Este testemunho não é sobre um homem que voltou. É sobre um Deus que nunca desistiu. Para os que estão firmes, continue orando pelos que se afastaram. Sua fé pode ser o anzol que Deus usará. Para os que estão fracos, não importa quão longe você foi. Deus está te esperando com os braços abertos. Para os que duvidam, Deus não precisa de homens perfeitos. Ele usa vasos quebrados para mostrar seu poder. Glória ao nome santo do Senhor. A obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. Não saia do lugar. Fique firme. Notas finais no estilo CCB. Detalhes realistas. Horários, locais, banco de trás, oficina mecânica, diálogos literais. Doutrina implícita. Batismo no Espírito, línguas, arrependimento, restauração. Foco em Deus. O protagonista é Deus, não o homem. Chamado à ação. Fique firme. A obra vai ser concluída. Este relato segue o padrão CCB de forma autêntica e edificante, sem sensacionalismo, mas com poder espiritual. A visitação que mudou tudo. E foi assim que, depois de anos longe, ele voltou. Não por força própria, mas porque Deus, na sua misericórdia, puxou o anzol. Mas a história não terminou ali. Porque quando Deus começa uma obra, Ele não a deixa pela metade. O batismo que quebrou as correntes. No dia marcado, ele entrou nas águas. Não como um ritual, mas como um ato de entrega total. Quando o irmão impôs as mãos sobre sua cabeça e invocou o nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, algo sobrenatural aconteceu. Eu senti como se uma corrente pesada se soltasse de mim, ele conta. Não foi só a água. Foi como se o Espírito Santo descesse e cortasse tudo que me prendia. E então veio o sinal que não tinha como negar, as línguas. Não eram palavras aprendidas, não eram sons forçados.
Era o Espírito Santo falando através dele, confirmando que aquela era a hora da libertação. Glória a Deus! Gritou o irmão que o batizava, enquanto a igreja inteira se enchia de alegria. Mas o inimigo não desiste fácil. A provação que veio depois da vitória. Nos dias seguintes, a doença ainda estava lá. O fogo selvagem não havia sumido de uma hora para outra. Alguns até murmuravam: se ele foi batizado, por que não sarou logo? Mas ele já tinha aprendido uma coisa: Deus não trabalha no nosso tempo, e sim no seu. E se ele permitiu aquela provação, era porque ainda tinha algo para ensinar. Foi então que numa noite de oração, enquanto ele clamava a Deus em línguas, sentiu uma voz no coração: meu filho, a cura virá. Mas primeiro, eu quero que você aprenda a confiar em mim, mesmo quando não vê. E ele entendeu. A fé não é só para os momentos de milagre, mas para os dias de luta. O dia em que Deus mostrou seu poder. 3 meses depois do batismo, ele acordou e sentiu algo diferente. Olhou para as mãos, para os braços, as bolhas tinham secado. Não havia mais dor, não havia mais coceira. A pele, antes cheia de feridas, estava lisa, como se nada tivesse acontecido. Deus não só cura, como apaga as marcas, ele testemunha até hoje. Mas o maior milagre não foi a cura física. Foi ver a família restaurada. A mãe que nunca parou de orar. Aquela mãe que chorava em silêncio, que dobrou os joelhos por anos sem ver resposta, agora via o filho servindo a Deus com alegria. E em um culto de ação de graças, ela se levantou e disse: eu não tenho palavras para agradecer. Só posso dizer uma coisa: Deus é fiel. Mesmo quando a gente não vê, Ele está trabalhando. E o filho, com os olhos cheios d'água, completou: mãe, foi a sua oração que me segurou. Mesmo quando eu não queria ouvir, Deus ouviu você por mim. A lição que fica para nós. Hoje ele é um cooperador na igreja. Não prega com palavras bonitas, mas com uma vida transformada. E toda vez que alguém pergunta como ele voltou, ele responde: não fui eu que voltei. Foi Deus que me trouxe de volta. E se ele fez isso por mim, pode fazer por qualquer um. Um recado para quem está lendo. Se você está orando por alguém que se afastou, não desista. Deus ouve as orações dos justos. Sua fé pode ser o anzol que Deus usará. Se você está fraco na fé, Deus não te abandonou. Ele está te esperando, assim como esperou por este irmão. Se você duvida que Deus pode mudar sua vida, Ele não precisa de você perfeito. Ele só precisa de um coração disposto a se render. A obra vai ser concluída. Deus não começou uma obra em você para deixá-la pela metade. Ele é fiel. Ele vai terminar o que começou. Fique firme. Não saia do lugar. A obra vai ser concluída. Glória ao nome santo do Senhor. Pessoa feliz levantando as 2 mãos.